Temos emblema. É verdade, esqueceu do emblema. Mais um recado. Vamos dar os recadinhos todos. Joga aí na tela, Christian, Temos o emblema. Olha aí, ó. Opa! que legal. Obrigado. Dentro da garrafinha lá. Muito Obrigado, legal. obrigado. Gostei. E para resgatar é A deriva aí. Jorge de Souza, que é o nome do Jorge mesmo. Então, vamos lá, Jorge de Souza. O emblema fica valendo até Muito 24 horas obrigado. após esse programa. Tá lá, na garrafinha. Esse negócio da garrafinha funciona mesmo? Funciona? É? É o correio mais antigo que existe e funciona, existe. É? Já acharam alguma coisa? Funciona até hoje, isso é que é impressionante. Até hoje tem gente que manda mensagem em garrafa e até hoje tem gente que acha mensagem em garrafa. Caramba. Recentemente, eu acho que de é 100 muito anos fre- atrás, é alguém muito- encontrou agora, há pouco tempo. Sim, é muito frequente. É muito mais frequente do que a gente imagina. Caramba. A gente acha que é coisa de criança. Não, continuam jogando garrafa. E o mais impressionante é que continuam achando garrafa. E aí acha garrafa de 80 anos, 70 anos atrás. Entendeu? É muito frequente. Mas isso antigamente era uma prática normal, assim. Era um correio, né? Era a única forma de comunicação. Você não tinha... E o você pessoal não- jogava na esperança que ia chegar Na mesmo. esperança de que alguém achasse. As expedições faziam isso, né? Na época dos descobrimentos faziam isso, inclusive. Os náufragos faziam isso, por uma maneira desesperada de pedir algum tipo de socorro. Né? A probabilidade de achar era mínima, mas o hábito ficou. Ele só mudou o propósito. Né? Hoje em dia você faz por diversão. Né? Quem achar faz contato, porque é super legal. Imagina, você joga uma garrafa no mar, né, com uma mensagem, dali a 30 anos alguém te manda uma mensagem falando: achei tua garrafa. Caramba. Você já jogou alguma? Não. Não? Não, porque eu não tenho coragem de jogar alguma coisa no mar. Já jogam tantas coisas Já jogam no mar, tanta né? Você coisa. ser mais Mas, um. não, na verdade, é um mal menor, né? Claro. Sim. Mas é muito interessante. E o que é interessante é que a garrafa, né? Já estamos entrando no papo aí, estou me precipitando. Mas a garrafa acaba desempenhando uma outra função, que ela ajuda o pessoal a dar uma monitorada nas correntes marítimas, né? Porque ela vai flutuando, etc. E tal. Tem outros meios mais eficientes. Tem um interessantíssimo que foi como... Mas não sei se eu posso Pode, começar. manda bala. Então vamos lá. As garrafas têm essa função, porque elas vão na corrente, mas muitas vezes elas ficam andando em círculo. Então elas ficam desaparecidas décadas e aparecem na mesma região. Não foi aparecer do outro lado do mundo, né? Mas o lance de você usar objeto flutuante para estudar a movimentação das correntes marítimas, isso aí começou, na verdade, acidentalmente, com um acidente. Eu não me lembro muito bem a época, 1970, talvez, por aí, 60, 70. Um navio que estava vindo do Oriente para os Estados Unidos, estava vindo da China para os Estados Unidos com vários contêineres e, como às vezes acontece, uma tempestade, caiu o container no mar e um desses containers abriu. Eu estou contando essa história e eu sei que tem uma pessoa que está assistindo essa história que adora essa história, que é o meu filho, que é o Theo. Ele adora essa história. E o container caiu no mar e abriu. E o conteúdo do container, que havia sido encomendado por uma rede de lojas americanas, uma rede de lojas dos Estados Unidos, eram patinhos de borracha, esses patinhos que usam em banheira, é feito para flutuar, né? Feito para a criança ficar na água brincando com ele. Então, quando esse container abriu no mar, os patinhos espalharam, né? Um problema ecológico até, mas naquela época não tinha muito essa função. E aí o navio foi embora, etc. Tal. E aí, muito tempo depois, começaram a aparecer patinhos nos mais diferentes lugares da costa. Aparecia patinho no Alasca, aparecia patinho no México, aí apareceu patinho na Europa. O patinho saiu do Pacífico e foi aparecer lá na Europa. E aí os estudiosos falaram, os patinhos estão mostrando para a gente como é que é a dinâmica das correntes marítimas. Claro que eles já sabiam, mas ali eles tinham um exemplo claro, prático, né, de que sim, uma coisa jogada no meio do Pacífico, como foi o caso, ela poderia ir parar na Europa. Sim. E aí são os patinhos
os patinhos é que causaram isso. E aí surgiu um fenômeno muito interessante, que foi o seguinte: quando os patinhos começaram a pipocar aqui, ali, quem achava contava, achei um patinho de borracha. E eles eram todos iguais, amarelinho. E aí formou-se uma espécie de comunidade dos caçadores de patinhos. Caramba! E os patinhos passaram a virar uma relíquia ali, né? Exatamente, passaram Quem a ter valor. achava, né? Passaram a ter valor os patinhos, né? Fizeram, inclusive, livros sobre isso, contando casos, né, dos patinhos de borracha. E aí a empresa que era dona original dos patinhos resolveu se aproveitar da situação. e falou o seguinte: eu pago $100 por cada patinho recuperado. Caramba. E aí começou uma caça aos patinhos, só que os caras que achavam o patinho não queriam vender por $100, eles queriam guardar o patinho, porque o patinho tinha uma história para contar. Claro. Aquele patinho passou 10, 15 anos no mar, vai saber por onde ele passou. Mas essa questão do pagar, inclusive, para saber até onde o patinho chegou, né? Onde ele foi. Onde ele chegou, eles sabiam, porque quem achava o patinho tornava público. Achei um sim. patinho aqui, achei um patinho ali, achei um patinho lá, entendeu? E aí, então eles sabiam, né? Eles foram capitalizar em cima e começaram a oferecer recompensa para pegar os patinhos de volta. Na verdade, assim... Porque o patinho, então, era muito caro, porque ele pagava $100 por cada patinho que foi... Ele estava pagando pela promoção que aquilo daria para ele, né? O marketing, né? Exatamente, pelo marketing. E muita gente defende, eu acredito, que até hoje tem patinho desses aí boiando em algum canto, entendeu? Porque eles podem entrar numa corrente circular, como tem no Pacífico, por exemplo. E eles vão ficar a vida inteira ali. Enquanto tiver material, eles vão ficar andando em círculos no mar, né? Mas é a história dos patinhos de borracha. Que legal. Eles é que deram uma demonstração prática para os oceanógrafos de como funcionava a dinâmica das correntes marítimas. E virou um case, assim, virou um cult. De várias áreas, né? Legal. Hoje tem as boias aí, né? Que o pessoal usa, né? Sim. Tem as boias mais... que medem até tsunami, né? Para medir tsunami, se vai ter tsunami ou não. Agora que está tendo esse monte de terremoto lá perto da Turquia lá, as boias lá ficam agitadonas, porque aí ela levanta, né? Ela dá o sinal e vai embora. E agora ele pode falar, né? Como